Vamos encerrar hoje os nossos exercícios de dosagem, tá? Então, a gente vai fazer a questão 8 agora. O que a questão me diz? Para o traço em massa combinado com volume, traço massa combinado com volume, para 1,85, para 1,94 e para 1,45, já sabemos que aqui é cimento, areia, brita e água, né? Então, para esse traço, o que a questão me pede? Ela pede para eu corrigir o meu traço de acordo com a umidade da areia. Então, dados. Umidade da areia. 3,5%. O inchamento médio da areia vai ser de 1,25. Quando ele fala inchamento da areia, significa que a areia está mais volumosa, está mais inchada, ou seja, ela vai ocupar mais espaço, certo? E umidade significa que ela tem mais água na areia. Se tem água na areia, eu preciso retirar do meu traço o quantitativo de água da minha areia. Eu acho que até nos nossos fóruns o Kelson me perguntou isso. E naquela questão a gente não corrigiu porque a questão não pedia, mas sempre tem que ser corrigido. Quando você tiver o dado de umidade da sua areia, que você tiver essa referência de umidade e você souber que a sua areia está úmida, e geralmente a nossa areia sempre está úmida porque ela está exposta, ela pega chuva nas obras, às vezes as obras não têm cobertura para armazenamento desses materiais e ela sempre tem umidade. O que acontece? A gente tem que fazer um estudo dessa areia, ou seja, a gente tem que levar ao laboratório, levar para a estufa e medir a quantidade de umidade na nossa areia para assim corrigirmos no traço, que significa o quê? Eu vou retirar do meu traço a quantidade de água, vou retirar da quantidade da umidade da minha areia, certo? Próximo dado, massa específica da areia, né? 1,51 quilos por decímetros cúbicos. Dimensione as padiolas de areia e brita referente a um saco de cimento. Tá? Então, aqui nós temos um traço, que esse traço é um traço unitário, ou seja, é um traço referente a uma parte de cimento, tá? E esse traço, ele está em massa e o resto está em volume, tá? Em litro ou decímetro cúbico. Então, só relembrando que 1 litro é 1 decímetro cúbico, tá? Então, o que ele tá pedindo pra gente corrigir? Ele tá pedindo pra gente corrigir esse traço de acordo com a umidade da nossa areia. Só que eu preciso saber a relação do meu traço com um saco de cimento, tá? Primeira relação que a gente faz, que são as relações mais óbvias em obra, tá? Então, aqui é a relação unitária. Para um saco de cimento, nós teremos essa relação. Então, 50 quilos, vou multiplicar todos esses dados por 50, tá? Então, a gente chega a 92,5 para 97 e para 22,5. Então, para 1 kg de cimento, eu tenho 1,85 litros de areia, 1,94 litros de brita e 0,45 litros de água, tá? Para um saco de cimento, eu vou ter 92,5 litros de areia, 97 litros de brita e 22,5 litros de água, tá? Primeira coisa que eu vou fazer são as correções da areia ao inchamento e à umidade. O inchamento é quando eu quero mudar a altura da minha padiola, certo? E a umidade é quando eu quero diminuir a quantidade de água na minha areia, ou no meu traço, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai corrigir quanto ao inchamento, tá? Então, correção quanto ao inchamento. Essa minha correção quanto ao inchamento, a gente utiliza o volume seco e o volume úmido da areia, tá? Então, a informação que a gente tinha, esse traço ele é calculado levando em consideração que todos os nossos materiais estão livres de umidade, tá? Então, estão todos secos. E aí, o que a gente tem a informação? Essa minha areia, ela pode ter uma possível inchamento, tá? Ou então foi feito
um ensaio na obra, você tinha esse traço teórico, que aqui é um traço teórico. Então, todas as informações desse traço é de que os nossos materiais estão secos. Só que quando você chega na obra, você se depara com um material que está úmido, certo? Aí, se ele está úmido, ele está inchado, no caso da areia, não é isso? Então, como é que eu corrijo o inchamento? Eu vou jogar nessa fórmula. O inchamento, ele me deduz a quantidade de volume úmido pelo volume seco, tá? Então, óbvio que o inchamento significa o quê? Inchaço, aumento de volume. Então, ele sempre vai ser maior que 1. Por quê? Porque o meu volume de areia inchada, de areia úmida, é maior que o volume de areia seca, tá? Então, o meu inchamento é 1,25. Aí, eu vou ter o quantitativo de volume de areia úmido dividido pelo volume de areia seco, não é isso? Isso ele tá em decímetros cúbicos aqui, ó. Decímetros cúbicos, certo? Logo, nós teremos um volume de areia inchada de 115,62 decímetros cúbicos. Então, nós temos essa informação de volume de areia inchada, tá? Então, na verdade, o meu traço teórico era esse, só que na obra, qual o volume que eu vou utilizar de areia no traço? 115,62, porque naquela obra eu ensaiei essa minha areia que em tese seria seca e descobri que a minha areia ela tem esse inchaço de 1,25, tá? Outra correção que a gente precisa fazer quanto à umidade, né? Essa correção quanto à umidade, essa correção quanto à umidade eu faço para diminuir a quantidade de água que tem no meu traço teórico, tá? Então, teoricamente, a minha areia estava seca e eu precisaria, para aquele traço, utilizar 0,45 a cada 1 kg de cimento, 0,45 litros a cada 1 kg de cimento. Só que agora a minha areia tem água. Se a minha areia tem água, se eu colocar a quantidade de água do meu traço, o meu traço vai ter uma quantidade de água maior. E se eu tenho uma quantidade de água maior do que o meu traço teórico, o que acontece? A resistência do meu concreto cai, certo? Então, eu vou fazer agora a correção quanto à umidade. E como é que eu encontro a umidade? A umidade a gente encontra através da fórmula umidade massa úmida menos a massa seca dividido pela massa seca. Então, perceba que a umidade, ela relaciona massa e o inchamento relaciona volume, não é isso? Então, basta vocês saberem quem é a massa específica do seu material para você descobrir quem é a massa se você tiver o volume. Se você tiver a massa, você consegue descobrir quem é o volume através dessa relação de massa específica, tá? Do nosso material, ok? Então, isso tudo a gente vai fazer nas nossas aulas práticas, certo? Nós vamos ensaiar os nossos materiais, descobrir se eles estão úmidos, descobrir qual o inchamento que essa umidade me deu e vamos calcular o novo traço para o nosso traço teórico dos nossos trabalhos, tá? Que, inclusive, esse trabalho eu vou passar na aula de amanhã, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que descobrir a minha quantidade de massa úmida e massa seca do meu material. A minha massa seca, como é que eu descubro? Se eu tenho o meu volume seco, esse meu volume para cada 50 quilos, se eu tenho volume seco e tenho minha massa específica, eu consigo achar a minha massa seca, não é isso? Então, a massa seca, ela vai ser encontrada, massa seca de areia, multiplicando o meu volume seco da minha areia, vezes a minha massa específica. Certo? Observar também as nossas unidades de medida. O nosso 92,5 está em decímetro cúbico e a nossa massa específica está em quilo por decímetros cúbicos. Logo, nós vamos encontrar uma massa em quilos, né? Então, aqui nós teremos uma massa seca de 139,68 quilos. Então, aqui, teoricamente, se nossa areia da obra fosse seca, como o nosso traço foi feito, nós teríamos um quantitativo de areia de 139,68. Só que a nossa areia está úmida. Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular qual o peso dessa minha areia que está molhada, não é isso? Que está úmida. Então, a umidade da minha areia é 3,5
Logo, vou transformar 3,5%, vou transformar em decimal, 0,035. É igual massa úmida, que é o que eu quero encontrar, né? Menos a minha massa seca, 139,68, dividido por 139,68. Logo, nós teremos uma massa úmida de 144,56, certo? Então, em vez de usar esse quantitativo no meu traço, eu vou utilizar esse daqui de 144,56, certo? Por quê? Porque a minha areia, que eu tinha calculado no meu traço, eu imaginava que ela estivesse seca, só que ela vai estar úmida, tá? Então, esse é o meu quantitativo de massa úmida. Para eu tirar o quantitativo de água, a massa de água vai ser o quê? O quantitativo de areia molhada, areia úmida, menos o quantitativo de areia seca. Então, a minha areia úmida tinha água, obviamente, e a minha areia seca não. Logo, a diferença dessa massa vai ser de 4,88 quilos, não é isso? Então, essa é a diferença de água que eu vou tirar no meu traço. Ou seja, o meu traço que tinha 22,5 litros de água, lembrando que a água, ela tem uma massa unitária igual a 1, não é isso? Então, o quilo de água é a mesma coisa de um litro de água, e um decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. Isso a gente falando de água, tá? Quantitativo de água que eu tinha no meu traço era 22,5 e agora eu vou tirar esses 4,88 e vou ter no meu traço final um quantitativo de 17,61 quilos ou litros, certo? Então, o que acontece? O meu novo traço de concreto será de 50 por, deixo a quantidade de areia seca, e deixo quantidade de brita, que eu não mexia na brita, não preciso mexer na brita, que é o que inchou e o que estava úmido era areia. E vou colocar um novo quantitativo de água, certo? Pessoal, só fazendo aqui uma correção, tá? Para deixar a quantidade, o volume de areia úmida, tá? Porque eu já tô diminuindo a quantidade de água. Logo, essa água, esse complemento de água do meu traço, ele tá lá na areia úmida, certo? Então, vamos continuar aqui as resoluções. A questão me pede também para dimensionar as padiolas de areia e brita, né? Referente a um saco de cimento. Ou seja, aquele traço que a gente encontrou, nós vamos agora dimensionar nossas padiolas. Só que a padiola, ela refere-se a volume, não é isso? Então, se eu for colocar o volume de areia que a gente encontrou seca, não é isso? Não vai respeitar o nosso traço teórico. Por quê? Porque a minha areia ela vai estar na obra inchada. Se a minha areia está inchada, ela tem um volume maior. E esse volume maior, eu preciso levar em consideração para dimensionar as minhas padiolas que eu vou utilizar na obra. A padiola não é para ser utilizada no laboratório. Com resultados do laboratório, você vai levar esses resultados do laboratório para descobrir se a sua areia está úmida e inchada, e a partir dessa informação é que você vai dimensionar a sua padiola para usar na obra, tá? Porque no laboratório a gente leva em consideração que os nossos materiais estão secos, tá? E perfeitos. Então, por isso que eu falo, gente, que dosagem de concreto é uma obra de arte. Sempre falo isso, porque você vai moldando, tá? O seu traço que você encontrou, o traço teórico, tá? Um traço que foi encontrado a partir de métodos, o nosso que a gente utiliza é o ABCP, né? Então, vamos lá calcular, vamos lá dimensionar nossa padiola de areia, tá? Então, usar o volume de areia inchada. Então, o volume de areia inchada que a gente encontrou foi de 115,62 decímetros cúbicos. Então, esse meu volume de areia inchada, eu vou transformá-lo em metros cúbicos para a gente descobrir a nossa altura da padiola, tá? Isso aqui em metros cúbicos fica 115,62, 10 a menos 3 metros cúbicos.
Lembre na nossa aula teórica que um volume de padiola, a gente leva em consideração que o fundo da padiola é 35 centímetros, já transformei em metro, por 45. E essa altura vai depender de quê? Justamente do volume que eu vou utilizar, não é isso? Então, esse fundo da padiola é um fundo padrão. E é isso que a gente vai dimensionar nas nossas aulas de laboratório. Então, esse volume de 115,62, 10 a menos 3, percebam que está tudo em metros, tá? Volume metro cúbico e as medidas em metro, me dará um valor de altura da padiola. Essa altura da minha padiola vai dar 0,7341 metros, que é 73,41 centímetros. O que fica, gente, inviável para ser carregado uma padiola com essa altura, tá? Ela é praticamente não, ela é maior que o dobro, né? Dessa minha largura da minha padiola, tá? Então fica inviável de ser carregada, por quê? Porque fica muito pesada. Lembrando que aquela massa da areia úmida era 144 quilos, né? E fica muito pesado para ser levado por 2 pessoas, não é isso? Então o que a gente faz? Para não ficar um peso excessivo, a gente divide a altura por 2 e usa 2 tipos de padiola. 2 tipos não, a mesma padiola, só que a gente joga 2 vezes no traço, tá? Então, o que a gente faz? Vamos dividir essa altura por 2. Então, dividindo por 2, fica aproximadamente 37 centímetros. Aí sim fica um peso razoável para ser carregado, tá? Então, a gente tem que pensar também na ergonomia da nossa obra. Então, eu vou utilizar duas padiolas com esse volume de 35 por 45 por 37 centímetros, tá certo? Então, nesse traço de um saco de cimento, eu posso utilizar para cada saco de cimento 2 padiolas de areia, tá? Indo agora para a padiola de brita, que a questão também pediu que a gente dimensionasse a padiola de brita, nós vamos pegar o volume de brita. O volume de brita não foi alterado, é um volume de 97 decímetros cúbicos, não é isso? E nós vamos transformá-la em metro. 97, 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Com esse volume, a gente encontra a altura da nossa padiola padrão. 97, 10 a menos 3. Fundo padrão da padiola, vezes a altura. Encontraremos uma altura de aproximadamente 61,6 centímetros. Já transformei, tá? 61,6 centímetros. E também não é viável uma altura de padiola de 60 centímetros. O que a gente faz? A gente vai dividir em 2 padiolas de aproximadamente 31 centímetros. Não é isso? Então, vai ficar 2 padiolas de fundo 0,35 por 0,45 e altura de 0,31 metros. Não é isso? Então, essa medida também é para um traço levado em consideração apenas um saco de cimento. Então, você vai calcular, você vai jogar um traço, uma medida de concreto, toda em relação ao saco de cimento. Então, para cada saco de cimento que você for jogar na betoneira, você vai ter que colocar, para cada saco de cimento, você vai ter que colocar 2 padiolas de areia, 2 padiolas de brita e o quantitativo de água que a gente corrigiu de 17,61 litros, não é isso? Então, você vai respeitar esse novo traço aqui, levado em consideração com a padiola. Percebam que fica bem mais fácil a gente jogar na betoneira esse quantitativo, né? Isso em relação a saco de cimento, né? Fica bem mais fácil e mais difícil de errar, né? Lá na obra, porque nem sempre a gente tem medidas de volume na obra e nem medidas de peso, que é o que? Uma balança, né? Pra gente pesar a massa dos nossos materiais. Então, fica melhor a gente calcular massa, volume e levar em consideração as padiolas. Por isso que é tão importante, gente, a gente ter padiola na obra. Não usar medida de carrinho de mão, porque nem todos os carrinhos de mão são iguais.
ninguém sabe o volume desse carrinho de mão, não é calculado e o traço não vai ser respeitado, né? Isso, se o traço não é respeitado, ninguém conhece a resistência do concreto, né? Então vamos para a próxima questão. Vamos agora para a nona questão. Só uma correção, gente. Eu falei muito em massa específica, mas é massa unitária, tá? Se eu tiver falado massa específica. Para a gente fazer essas transformações de massa-volume em obra, a gente sempre utiliza a massa específica, tá? Porque a gente leva em consideração que existem sim vazios nos nossos materiais, tá? Vamos para a nona questão. Então, para o traço de concreto em massa 1, para 2,42, para 3,25 e para 0,51, nós temos cimento, areia seca, brita seca e água. Então, a gente está levando em consideração que está tudo seco, ok? Então, não precisamos fazer nenhuma correção de água e nem de inchamento da areia, tá? Então, ele pede que a gente calcule o consumo de cada componente para 4,1 metros de concreto. Então, a gente tem um volume de concreto e eu quero saber quanto é que eu vou gastar de material. Só que para eu saber quanto é que eu vou gastar de material, eu tenho que saber o quantitativo de material para esse volume. Então, esse volume aqui, ele foi feito como? Você chegou na obra, viu as dimensões de vigas, lajes, pilares, fundações, qualquer outro tipo de elemento de concreto e calculou o volume desses elementos. Só que para você concretar esses elementos, você precisa dos seus materiais, óbvio. Então, você precisa saber o quantitativo para poder fazer uma programação. Então, o engenheiro também programa toda a compra de materiais de sua obra. Engenheiros cuidadosos, né? Então, massa unitária. Essa massa unitária de cada material, massa unitária da areia, ela é 1,50 quilos por litro. Massa unitária da brita, 1,46 quilos por litro. Perceba que está dando quilo por decímetro cúbico ou litro, né? Que é a mesma coisa. Falando de massa específica do cimento, igual 3,1. Isso tudo vocês fazem em laboratório, tá? Esse massa específica a gente consegue também nas informações do cimento, do saco de cimento. Massa específica da areia, 2,63 quilos por litro. Massa específica da brita, 2,65 quilos por litro. E a massa da água, que a gente já sabe que é 1 quilo por litro. Então, a cada 1 quilo da água, nós temos 1 litro, tá? Para calcular esse quantitativo de materiais, nós sabemos que o consumo de cimento, ele vai me dar o resto de todos os materiais, não é isso? Porque eles estão relacionados nesse traço. Então, basta eu saber qual o consumo de cimento para eu saber o resto, já que para uma parte de cimento, eu tenho 2,42 de areia, 3,25 de brita e 0,51 de água. Então, se eu descobrir o consumo de cimento, eu descubro o consumo de todos os outros materiais, tá? Então, naquela fórmula que a gente deu na aula teórica, o consumo de cimento é igual a 1.000. Estou usando 1.000 por quê? Porque todas as minhas massas específicas, elas estão em quilo por litro, tá? Então, a gente está colocando aqui em litros, porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se as minhas massas específicas estivessem em quilos por metro cúbico, aqui eu colocaria 1, tá? Então, para 1 metro cúbico, nós vamos descobrir para 1 metro cúbico. Então, para 1 metro cúbico, eu vou utilizar quanto de cimento? 1 para 3,1, não é isso? Aqui eu tenho a quantidade de cimento dividido pela sua massa específica, mais 2,42 dividido por 2,63, mais 3,25 quantitativo de brita dividido pela massa específica da brita, mais quantitativo de água dividido pela sua massa específica, tá? Feito isso, a gente vai descobrir o consumo de cimento a cada metro cúbico,
Por quê? Eu estou fazendo o quantitativo dividido pela massa específica, e essa minha massa específica, esse meu quantitativo de massa dividido pelo quantitativo de massa específica, eu vou encontrar uma quantidade de cimento a cada metro cúbico, não é isso? Então, a gente vai achar a massa de cimento para metro cúbico, tá bom? Resolvida essa equação, a gente vai encontrar que nós teremos a cada metro cúbico 335,66 quilos de cimento, não é isso? Então, 1 metro cúbico vai me dar, eu vou gastar 335,66 quilos de cimento, tá? Como é que a gente compra cimento? Saco de cimento. Então, a gente dividiria esse aqui por 50 e compraria o quantitativo de saco de cimento, não é isso? Em média, 7 sacos de cimento, né? Aí, o que vocês vão fazer? Então, se eu tenho um quantitativo de cimento para 1 metro cúbico e eu tenho uma relação teórica desses meus materiais em massa, eu vou multiplicar esse meu quantitativo de cimento pelo quantitativo de material, tá? Então, vai ficar 335,66 vezes 1, não é isso? Que é o de cimento. Só que agora eu quero quantos metros cúbicos? 4,1 metros cúbicos. Logo, em 4,1 metros cúbicos, eu vou ter 1.376,21 quilos de cimento, certo? Próximo. Esse meu quantitativo eu vou multiplicar pelo outro valor de areia, 2,42 para cada metro cúbico, não é isso? O 335,66 kg de cimento. Só que essa relação eu quero para 4,1 metros cúbicos, certo? Então, eu vou chegar a um quantitativo de areia de 3.330,48 quilos. Isso para areia, né? Então, a gente vai ter 3.330 quilos, 3.330,48 quilos para esse quantitativo de 4,1 metros cúbicos de concreto, tá? Então, esse aqui é o quantitativo de areia. Esse meu quantitativo de cimento está relacionado a 3,25 de brita, né? Só que agora eu quero para 4,1 metros cúbicos de concreto. Para isso, nós usaremos 4.472,67 quilos de brita, né? E por fim, a relação desse meu valor de cimento por metro cúbico com a água. Então, eu vou multiplicar pelo quantitativo de água e eu quero para 4,1 metros cúbicos. Então, esse valor aqui, se eu estivesse multiplicando só pelo esse traço, eu teria um quantitativo de materiais por metro cúbico. Só que eu quero para 4,1 metros cúbicos, por isso que eu multipliquei aqui. Então, eu vou ter um quantitativo de água de 701,86 quilos, que é igual a litros, né? De água. E aí, com esse meu quantitativo aqui, vocês conseguem comprar o cimento, a areia, a brita e relacionar essa quantidade para a água, quanto vocês também vão gastar de água, tá certo? E agora a gente vai para a próxima questão. Indo agora para a 10ª questão, essa questão é parecida com a 8ª, né? O que ela diz? Para a gente corrigir o traço de acordo com a umidade de enchimento médio da areia, com umidade, a areia tem umidade de 3% e o inchamento de 1,25, o inchamento da areia, tá? Então, ele me deu o traço em massa de 1 para 1,67 para 2,55 para 0,47, tá? Esse traço está em massa. Me deu também a informação de que a areia, ela tem uma massa de 1,51 quilos por decímetro cúbico, tá? Isso aqui é massa unitária, tá? Esse valor de massa unitária me dá a oportunidade de transformar essa minha massa da minha areia em volume, é isso? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo. Então, o primeiro passo a gente vai corrigir quanto ao inchamento para que a gente utilize nas nossas padiolas, não é isso? Então, a correção quanto ao inchamento. Essa correção quanto ao inchamento, eu preciso saber o meu volume de areia úmida, não é isso? Para eu conseguir aplicar na minha fórmula. Para eu aplicar na minha fórmula, eu sei que para cada 1 kg de cimento, eu tenho 1,67 kg de
areia, não é isso? Logo, o meu volume de areia vai estar relacionado à minha massa unitária. Logo, o volume de areia vai ser igual a minha massa dividido pela massa unitária. O volume de areia vai ser de 1,106 decímetros cúbicos. Lá na questão eu multipliquei por 50 quilos para a gente fazer por saco de cimento. Então, para vocês perceberem que a gente pode também fazer assim, antes de multiplicar pela quantitativa de cimento, tá? Então, o que eu estou transformando? Estou transformando essa quantidade aqui de traço em volume, que esse traço é um traço em massa, tá? Então, descobri o meu volume de areia e vou aplicar na fórmula de inchamento, né? Então, eu tenho um volume de areia seco, porque é o volume do traço, né? O volume teórico, tá? Então, o meu inchamento, que a gente calcula assim, ó, volume úmido por volume seco, vai me dar o meu volume úmido dividido pelo meu volume seco que a gente encontrou, 1,106. Então, o que acontece? Quando você tem um traço massa-volume, você já tem um quantitativo de volume do seu material. E aqui a gente teve que transformar a massa em volume. E encontramos o volume seco, que é o volume teórico lá do traço, né? E levando em consideração que tá tudo perfeito, não tá nada úmido. Então, com essa informação lá da obra que a gente teve dos nossos materiais, que eles teriam esse inchamento de 1,25, nós chegaremos à informação de que o nosso volume de areia úmida é 1,3825 decímetros cúbicos, tá? Então, esse volume é que a gente vai utilizar para dimensionar as nossas padiolas, certo? Então, para um saco de cimento, nós teremos esse traço de 50 para... vamos multiplicar o volume de areia, tá? Então, 1,3825. Então, para 50 quilos, que é para um saco de cimento, nós teremos um volume de areia de 69,125 decímetros cúbicos. Então, por que eu multipliquei por 50? Porque quando a gente vai jogar na betoneira, a gente sempre joga em relação a um saco de cimento, tá? Isso em obra. Então, a gente vai jogar um saco de cimento e vai relacionar a esse volume de areia, né? Então, em tese, nós teremos que ter 69,125 decímetros cúbicos de areia a cada um saco de cimento. E aí, o que eu preciso saber? A altura da minha padiola, né? Então, 69,125. Isso está em decímetros, tá? Então, eu coloco a minha quantidade, o meu fundo da padiola também em decímetros. Lembrando que vocês podem transformar isso aqui em metro, colocar aqui também em metro, é porque eu estou fazendo outra opção, tá? Então, essa minha altura vai me dar uma altura de 4,38 decímetros, que é a mesma coisa de 43,8 centímetros, tá? Então, 43, 44 centímetros ainda realmente fica muito alta, né? Para a padiola. Aí, o que vocês podem fazer? Dividir isso aqui em 2. Então, nós teremos 2 padiolas de 35 por 45 por aproximadamente 22 centímetros de altura, tá? Então, essa foi a correção do traço em relação ao inchamento, que é o quê? O quantitativo de volume de areia que eu vou utilizar nas minhas padiolas, tá? No meu traço. E a correção quanto à umidade, para eu diminuir o quantitativo de água. O que eu vou fazer? Eu já tenho minha umidade, que é 3%, 0,03, é igual massa úmida da areia, que eu não sei ainda, menos a minha massa seca, 1,67 dividido por 1,67, tá? Do traço. Então, a minha massa úmida é de 1,72 quilos, ok? Logo, a massa de água, que será retirada do traço teórico, será a massa de areia úmida menos a massa de areia seca, 1,72 menos 1,67, massa de água vai ser retirada 0,05 quilos a cada 1 quilo de cimento, certo? Então, vou tirar esse quantitativo lá da minha relação água-cimento, que antes era 0,47, e eu vou tirar 0,05. Logo, a minha água-cimento vai ser 0,42, tá? Então, vou corrigir o meu traço para um quantitativo de areia e para o quantitativo de água, tá?
Então, nesse caso, a gente vai mudar o volume de areia, não é isso? E o meu volume de água, né? Então, o meu volume de areia para a minha massa, a gente está falando de massa. Então, a minha massa de areia que eu vou utilizar agora no meu traço, 1 para 1,72, a massa de brita permanece, e agora a massa de água que eu subtraí, 0,42, tá bom? Então, é esse quantitativo de materiais que a gente vai utilizar no traço. E agora a gente vai para a 11ª questão. E o que a 11ª questão me diz? A 11ª questão, ela me pede, para o ensaio do corpo de prova, precisam ser produzidos 6 corpos de concreto, né, com diâmetro de 10 centímetros e altura de 20 centímetros. Então, eu preciso produzir 6 corpos de prova. E esse corpo de prova, ele vai ter qual volume? Como é que a gente calcula o volume desse cilindro, né? O volume de cilindro é a área da base vezes a altura, não é isso? A área da base vezes a altura. E ele deu a informação de que ele tem um diâmetro de 10 centímetros e a altura de 20 centímetros, não é isso? Então, o volume do corpo de prova, a gente vai calcular em decímetros porque as informações das massas específicas dos materiais estão em decímetros, tá? Então, o volume do corpo de prova vai ser πd2 sobre 4, isso aqui em decímetro é 1 decímetro, aqui é 2 decímetros. Então, fica 1 ao quadrado sobre 4, área da base vezes a altura 2, né? Então, o volume do corpo de prova vai ser de 1,5707 decímetros cúbicos, tá? Como eu quero 6 corpos de prova, então o volume de concreto que eu vou precisar calcular é de 9,42 decímetros cúbicos. Então, o que a questão me pede? Para o traço de 1 para 2,5 para 3,5 para 0,5 de água, determine a quantidade de material para o concreto. Então, eu já sei o quantitativo de volume que eu preciso para o meu concreto, que é 9,42 decímetros, e eu preciso saber o quantitativo de material. O primeiro passo, quando eu quero saber o quantitativo de material, gente, é calcular o consumo de cimento, porque eu já tenho o valor do meu traço, não é isso? Então, se eu já tenho o valor do meu traço, que é o que? A relação dos meus materiais, eu consigo relacionar os outros materiais a partir do quantitativo de cimento, né? Então, o consumo de cimento vai ser dado para 1 metro cúbico, que eu transformei para decímetro, né? Que é 1000 litros. Uma parte de cimento para 3,15, massa específica do cimento, para 2,5 de areia para a massa específica da areia, parte de brita para a massa específica da brita, parte da água para a massa específica da água, né? Que é 1. Então, o consumo de cimento para 1 metro cúbico, que é o que? 1000 decímetros cúbicos, né? Me dará de 323,75 quilos a cada decímetro cúbico, né? Então, esse valor eu vou multiplicar lá no traço e descobrir para esse traço o quantitativo de material. Então, para uma parte de cimento, né? Então, eu vou multiplicar 323,75. Vou transformar isso, está em quilos por metro cúbico, né? Perdão, metro cúbico. Então, aqui está em quilos por metro cúbico. Então, eu vou descobrir esse valor, vou transformar esse valor para decímetro cúbico, não é isso? Então, transformando para decímetro cúbico, nós teremos 0,323 quilos a cada decímetro cúbico, é isso? Dividir por 1000, tá? Então, esse valor de cimento, eu vou multiplicar pelo traço. Então, 0,323 vezes o valor da areia, 2,5, vai me dar 0,809 quilos por decímetro cúbico. Aqui de cimento, aqui de areia. Próximo passo, quantitativo de brita. Essa parte de cimento por 3 vezes 3,5 de brita vai me dar 1,133 quilos por decímetro cúbico.
isso de brita. Quantidade de água, essa minha parte de cimento, vou multiplicar pelo quantitativo de água que eu preciso para uma parte de cimento. 0,163 quilos por decímetro cúbico, não é isso? De água. Logo, esse valor aqui de material é para cada decímetro cúbico, mas os volumes de corpo de prova que a gente encontrou é de 9,42 decímetros cúbicos. Logo, quanto que eu vou precisar de material? De cimento eu vou precisar 3,04, é só multiplicar esse valor por esse. De areia eu vou precisar de 7,62 quilos de areia. Brita vou precisar de 10,67 quilos. E de água eu vou precisar 1,52 litros de água. Então, perceba que é bem pouquinho, né? Até porque o volume daqueles corpos de prova que a gente é acostumado a fazer é pouco, né? Então, para esses 6 corpos de prova, eu vou precisar desse quantitativo de material. Geralmente, a gente faz isso em laboratório, porque para pesar na balança fica mais fácil. É fácil de pesar esse quantitativo na balança do laboratório, não é isso?